Oi, eu sou a Aline, esse é o Entre Linhas e Rotina e hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial. Os melhores livros de 2025, que eu li e na minha opinião, é claro. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá, bora pro vídeo. Bom, entre livros e audiolivros eu li bastante coisa em 2025 e eu queria vir aqui compartilhar com você os livros que eu mais gostei. Podem ser ficção ou não ficção. Eu acho que tem apenas um de não ficção, mas eu gosto de ler bastante coisa de não ficção. E vocês vão ver também que não é um ranking, é por ordem ali que eu fui lendo e eu fui gostando, então eu separei esses 10 títulos. E uma outra coisa, vocês vão ver também que eu não leio o mesmo gênero de jeito nenhum. Eu sou muito eclética do gênero literário, então vai ter de tudo aqui. Então eu espero que vocês gostem. E vamos lá, bora pra nossa listinha. Bom, falando assim, o primeiro livro que eu li em 2025 foi 100 Anos de Solidão. Eu quis fazer essa releitura, que eu já tinha lido ali na época da escola, porque saiu a primeira parte da série, e eu fiquei muito interessada, porque as críticas estavam muito boas, estavam falando que era muito fiel, então eu falei, não, eu quero ver se realmente tá fiel ao livro. Aí eu li, e realmente, gente, a série é muito boa, o livro também é muito bom. Então vale super a pena ler o livro, ler ou reler o livro e assistir essa primeira parte da série. Eu acho que esse ano sai a segunda parte, então estou ansiosíssima aí aguardando. O último livro que eu li em 2025 foi ali nos 45 minutos do segundo tempo, que foi o Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Amei, 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 é maravilhoso. Já falei um pouquinho dele aqui em outros vídeos, mas depois a gente pode falar mais um pouquinho. Então, vamos lá para nossa listinha. Então, o primeiro livro que eu quero falar aqui para vocês dessa lista é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. É um livro pesado, eu diria. Para mim foi uma leitura bem difícil, mas não difícil no sentido de ser difícil de ler, é difícil no sentimento que ele traz ali, né? Bom, a história, ela é contada muitas vezes em fluxo de consciência, mas não dificulta em nada a leitura. As frases são curtas, vocês vão ver que muitas palavras a Aline coloca em letra maiúscula, tipo mãe, ou alguma palavra assim que ela quer dar um destaque. Então é bem legal, é uma leitura muito interessante. Ele vai contar ali a história da protagonista, que é filha de pai e mãe separado ali no caso. A mãe ama muito esse pai e acaba sendo um amor mais relevante do que o amor dos próprios filhos, né? Então ela acaba amando mais o marido do que os próprios filhos. Isso é uma coisa que pesa muito na história, principalmente para a protagonista. Mas, assim, passando por todos esses perrengues que ela tava passando ali dentro de casa, ela resolve passar perrengue fora de casa sozinha e viver a vida dela. Então ela acaba passando ali muitos perrengues. E num dado momento ali o pai dela morre. E a mãe dela fica muito triste, porque ela realmente nutria ainda um amor por aquele homem. E ela acaba ficando doente, né? Eu acho que isso agrava muito. E aí no final ela acaba tendo meio que um Alzheimer. E aí toda a história meio que... eu não posso falar muito, porque além de ser um livro curto, é difícil de falar sobre a história, mas eu acho que a vivência dessa protagonista é muito intensa. Ela tem essa briga aí de amar a mãe e a mãe não amar tanto ela quanto ama o pai. Então ela sempre fica de escanteio, então é pesado, cara, é pesado. E ali depois no final a mãe dela fica doente e aí eu vou deixar pra vocês lerem e ver o que aconteceu, porque realmente é pesado. É um livro pesado, é difícil, mas é muito bom. Leiam, que vocês vão gostar também. O segundo livro aqui que eu vou falar pra vocês é outra pedrada, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Aqui a gente vai ter uma série de contos, mas são contos, assim, de histórias muito possíveis de acontecer. Eu não sei se são histórias reais, mas eu acredito que são histórias possíveis de acontecer e que acontecem todos os dias. Eu acho que, se não em sua totalidade, a sua grande maioria são pessoas negras e pobres. E uma vida que, às vezes, você não tem escolha. E muitas vezes a gente julga as pessoas por fazer o que elas fazem,
mas a gente não sabe por trás do que está acontecendo ali, o que levou aquelas pessoas a tomarem aquelas atitudes. Então é um livro muito reflexivo, é muito legal, é muito bom, é muito emocionante, é pesado, realmente é bem pesado, e eu diria, como eu indiquei para uma amiga, eu falei, leia porque é um livro visceral. Então essa acho que é a palavra que define o livro, vale muito a pena. Terceiro livro aqui da nossa lista, que eu gostei muito, é Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Eu gostei desse livro porque diz muito sobre mim, talvez. Bom, eu gostei desse livro porque ele traz ali muitos personagens e muitos personagens complexos. Então, eu acho que é muito difícil você descrever ali a história sem citar cada personagem. Basicamente, né, assim, dentro ali do contexto da história, a gente vai ter um assalto a banco feito ali por uma pessoa, só que essa pessoa quer assaltar o banco apenas querendo um X de dinheiro ali, nem é muito dinheiro assim. Só que ela comete o equívoco de ir num banco que não tem dinheiro, que só faz, tipo, transferência, sabe? Não sei que tipo de banco é esse, sei lá, enfim. Não é um banco que tem dinheiro real, então a pessoa ali do caixa já começa a gritar e vira todo um vucu-vucu. E aí esse assaltante acaba entrando numa casa ali perto do banco que tá sendo visitada para ser comprada. E tá cheio de gente. Então meio que vira um sequestro, digamos assim, porque aí todas as pessoas viram reféns ali desse assaltante, super assaltante. E aí vai o desenrolar da história e começa a entrar ali também a história dos policiais, que é um pai e um filho, a história dos reféns que estão ali, que tem casais que já são mais velhos, tem casais novos, tem uma mulher grávida, tem a dona da casa que a gente não sabe quem é, tem a corretora, tem um cara que tava no banheiro vestido de uma fantasia. Então, tipo, são personagens muito, muito complexos. E aí no final a gente já consegue amarrar as histórias e é muito legal. Muito legal. Eu gostei muito desse livro, eu indico pra todo mundo. E eu acho que é um excelente presente também, quem quiser dar um presente de livro pras pessoas. O nosso quarto livro aqui vai ser Valsa Maldita, da Tess Gerritsen. Eu gostei muito dessa autora e eu estou obcecada e quero ler tudo que essa mulher escreveu, porque eu gostei muito dos livros dela. Valsa Maldita foi o meu favorito até agora. Ele vai contar ali a história da Júlia, que é uma mulher que é instrumentista, e ela vai fazer uma apresentação na Itália, e ela entra num sebo, né, um lugar que vende coisas antigas, e ela encontra uma partitura de uma canção. E o nome da canção chama Incêndio. E ela ali, né, sabe ler a partitura, ela lê e ela gosta da melodia que vai aparecer, e ela leva essa partitura pra casa. E aí, quando ela chega em casa, ela começa a tocar, né, essa música, e a filha dela começa a ter algumas atitudes muito estranhas. Então, aí começa a tentar descobrir da onde que veio essa música, o que essa música tem de importante, ou o que tá acontecendo ali com a família dela, né? Então ela volta lá pra Itália e aí muita gente não quer que ela saiba dessa música. E aí tem também vai dividindo, né? Então conta a história da Júlia e em contrapartida conta também a história ali de como a música foi criada, que se passa no Holocausto. Então são pessoas italianas que estão sendo levadas para os campos de concentração. Pessoas que a princípio não acreditam que o governo ali vai fazer isso com eles, mas eles acabam sendo levados para o campo de concentração, e aí que tudo se dá em volta dessa música. É muito, muito, muito bom. Muito triste também. Outra pedrada, mas vale muito a pena. É um livro muito bom e eu gostei muito dessa autora. O nosso próximo livro não é um livro novo, ele é um livro que já tem série, já tem filme, se eu não me engano. E isso mesmo, ele já tem uma série e tem um filme mais antigo. A série é um pouco recente e chama Um Dia, do David Nichols. Talvez muita gente já conheça essa história, mas eu não conhecia, e eu também fiquei obcecada por essa história.
e muito triste, obviamente, porque acho que até agora não falamos de nenhum livro bom e feliz, não é mesmo? Mas a história é muito legal e, obviamente, que pesadíssima. Ele conta a história ali dos protagonistas que se conhecem, é um casal, e eles acabam virando amigos, e cada capítulo do livro vai acontecer em um dia em determinado ano da vida deles. Aí, entre encontros e desencontros e encontros de novo, a história vai se desenrolando sempre no mesmo dia. E é muito bom, muito bom, muito bom. É um tipo de livro muito interessante e eu recomendo super. Recomendo também o filme com a Anne Hathaway, que é mais antigo, e recomendo a série nova que tá na Netflix, que é mais recente, que também perfeita, vale super a pena. O nosso próximo livro é uma fantasia, essa aqui um pouco mais leve, né? Que é O Caçador Sem Coração. Ele é de uma duologia, A Bruxa Rebelde e O Caçador Sem Coração. Ao contrário, né? O Caçador Sem Coração e A Bruxa Rebelde. E é da Christian Ciccarelli. Ela só escreveu esses 2 livros, mas eu acho que ela deveria escrever outros livros, porque ela é incrível. Eu gostei muito da história de fantasia. Eu não costumo ler tantas fantasias, eu acho. Mas eu gosto bastante de fantasia. Então, talvez eu leia mais, né? Porque eu gostei bastante desse livro. Então, a gente vai ter ali envolvido uma bruxa e um caçador de bruxas. Esse cara se tornou caçador de bruxas porque bruxas mataram a família dele. Então ele não gosta de bruxas, mas ele acaba se apaixonando por uma mesmo sem saber. E aí que se desenrola toda a história e eles ficam nessa, ai, não posso confiar nele, ai, não posso confiar nela, e mesmo assim eles estão apaixonados e... é lindo, gente, eu amei um romance maravilhoso. Leiam e leiam, vocês vão ler o primeiro e vão querer ler o segundo logo em seguida, porque é muito bom. Um outro livro pra mim que foi uma grande surpresa, e é um livro bem recente assim, que acho que é de 2025 mesmo, que é o Catábases, da R.F. Kuang, na mesma da Guerra das Papoulas. É um livro de fantasia também, eu diria, onde uma garota, estudante, né, ali da universidade, fazendo especializações, mestrado, doutorado, não me lembro agora, mas ela tem um professor ali que é super abusivo e ele morre. E ela acha que a culpa é dela, porque ele morreu, que ela fez uma coisa errada e ele morreu por causa dela. E também ela acha que ela não vai conseguir terminar a tese dela sem o professor. Então, o que ela faz? Ela quer ir pro inferno pra resgatar esse professor, pra ele voltar. Agora, envolve muita magia, envolve feitiço, envolve muita história, envolve muitos fatos, assim, científicos. É bem legal, eu gostei bastante desse livro. E aí, junto com essa garota, vai um outro colega da faculdade ali, que também era amigo dela, e depois eles brigaram, e depois eles voltam a ser amigos, e aí eles vão juntos ali pro inferno buscar o professor, e daí lá eles enfrentam várias provas e tal, e o final pra mim foi espetacular. É uma crítica muito grande ao que os universitários acabam passando ali na pesquisa, então eu acho que e doutorandos e mestrandos, né? Os universitários, doutorandos e mestrandos acabam passando na pesquisa ali esse abuso de alguns professores, de poder mesmo, e também às vezes de outros tipos de abuso, né? Vocês me entendem. E acho que muito legal, gostei muito, muito, muito. É um livro grande, mas não é difícil de ler, ele é bem fluido e muito bacana. Gostei muito. Quero ler outras coisas dessa autora também, porque eu gostei muito, muito, muito. Um outro livro pra mim que foi muito bom esse ano, que eu li ali na época do Halloween, que eu gosto de ler livros temáticos no Halloween, foi Nós Já Moramos Aqui, também é um livro de 2025, do Marcus Cleaver, não sei, algo assim. É um suspense e envolve ali um pouco de teoria da conspiração e é bem interessante. Tem umas partes ali no meio com código Morse, você tem que ir tentando decifrar, é muito legal, eu gostei bastante. Ele vai contar a história de um casal de meninas
que compram uma casa no alto de uma colina, assim, e é um lugar bem afastado da cidade e, obviamente, né, como todo clichê de filme de terror, elas moram muito afastadas de tudo. E aí, um belo dia, uma delas sai pra comprar cerveja, comprar algumas coisas ali pra elas fazerem o jantar, e a outra fica, e chega uma família, e o rapaz fala: olha, eu morava aqui, né, eu queria só mostrar pros meus filhos a casa, você poderia deixar eu entrar uns 15 minutinhos? E ele tá com a esposa e com 2 filhos, uma menininha e com os 3 filhos, 2 meninos e uma menininha. E aí ela fica meio assim, fala: nossa, vou deixar uma família de gente estranha e tal entrando na minha casa. Ela fala assim: eu vou ver com uma pessoa responsável se eu posso deixar vocês entrarem. Aí ela liga, só que ela não consegue falar com a esposa, e ela acaba cedendo, né? Aí ela fala: não, só 15 minutinhos, não tem problema e tal. Aí eles entram, só que eles não vão mais embora. Ai, é muito bom, gente. E aí, depois disso, começa a acontecer umas coisas muito loucas na casa, e ela acha que ela tá alucinando, e ela não sabe mais o que é real, o que não é, ela não sabe se ela tá louca ou se é a família que tá louca. Gente, leiam, apenas leiam. Muito bom, muito bom, muito bom. Outro livro aqui, o nosso 9º livro, que acho que não é nenhuma surpresa para ninguém, mas Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro foi espetacular. Aqui eu já falei desse livro em um outro vídeo, mas eu vou panfletar esse vídeo para sempre. Ele vai falar da Kenindé, que é uma garota africana, que ela é trazida para o Brasil num navio negreiro, e ela acaba perdendo toda a família dela lá, e ela se vê sozinha aqui no Brasil, e ela tem que se virar nos 30 pra fazer a vida dela dar certo, apesar dela ter sido comprada como escrava, né? Então ela tá ali trabalhando numa casa de uma família como escrava, e aí começa a acontecer muitas coisas, mas ela é muito esperta e ela consegue dar um rumo diferente pra vida dela. E aí conta toda a história dela ali, até ela fazer os seus mais de 100 anos, eu acredito. Então ela é uma história longa, é muito bom, vale muito a pena acompanhar toda essa trajetória da Kenindé e chorar com ela, e rir com ela, e sofrer com ela, vale muito a pena. Gostei muito desse livro. E pra finalizar, um livro de não ficção que eu li, eu gostei muito, eu li num clube eu li num clube do livro, e é o Factfulness. Ele é um livro do Hans Rosling. Ele escreveu a maior parte, mas ele faleceu durante a escrita, a finalização ali do livro. E quem continua... Ô, Luke. Fiote, sabe que ele faleceu ali durante a escrita do livro, né, o final do livro, e quem continua ali, né, as ideias e tal, é o filho e a nora. Então eles finalizam o livro ali. Acho que ele ficaria muito orgulhoso do trabalho de todo mundo. É um livro que ensina pra gente, eu acho que abre os nossos olhos para o quanto o jeito que as notícias, as ações que a gente vê na TV ou em jornais, talvez, são colocados de um jeito que faz a gente enxergar a vida de uma maneira muito, muito pior do que ela seria. Então eu acho que volta muito naquela coisa do fake news que já foi falado aí por esses anos aí, que tá muito em alta. É um livro muito interessante, eu gostei muito, eu acho que todo mundo deveria ler para ter realmente noção do quanto as coisas vão melhorando ao longo do tempo e não só piorando, sabe? Então a gente tem uma noção muito, muito negativa, muito, muito, muito negativa do mundo como um todo. Então o que eu acho mais legal, assim, que ele faz várias perguntas ao longo do livro, assim, e aí você meio que vai respondendo junto, né? Tipo, quanto aumentou de mulheres na escola desde 1800 pra cá? Aí tem 20%, 30%, 80%, sabe? Tipo, esse tipo de pergunta, não é exatamente isso, mas esse tipo de pergunta. E aí a maioria das pessoas acabam respondendo da pior situação. E ele fala que se fossem chimpanzés respondendo
aleatoriamente, eles ainda teriam um nível de acerto muito maior do que todas as pessoas do mundo. E ele pega ali escolas e universidades e faz essas perguntas para pessoas que realmente são estudadas e as pessoas não respondem de uma maneira positiva. Então, é muito legal e ele cita vários casos. Eu acho que isso que é o mais difícil de ler livros de não ficção hoje, porque geralmente são livros grandes e eles têm muito estudo de caso e acaba ficando um pouco repetitivo. E eu entendo que às vezes não é tão legal do que ler um romance, por exemplo. Mas eu acho que vale muito a pena, esse livro vale muito a pena, eu indico de olhos fechados, assim. E depois vocês me falam se valeu a pena pra vocês. Pra mim, abriu muito os meus olhos pra muita coisa que eu também enxergava com muita negatividade e que, na verdade, não precisava ser assim. Que as coisas estão melhorando, apesar da gente não estar vivendo o melhor, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Bom, gente, então esses foram os 10 livros que eu mais gostei de ler em 2025. É claro que eu gostei de muitas outras coisas, mas acho que a gente pode ir falando isso ao longo do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo mais uma vez e se inscrever no canal, me ajuda muito. Se vocês tiverem interesse em algum desses livros, eu posso deixar o link lá no nosso canal do Telegram, o Entre Linhas e Rotina. Entrem lá pra gente bater um papo e se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui nos comentários pra gente ver o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião, tá bom? Beijo, gente, até a próxima!